Eu caí num golpe do Airbnb quando eu fui para o Rock in Rio, e se você está com a sua viagem programada para o Rock in Rio e vai se hospedar num Airbnb, é melhor você ouvir o meu relato, porque isso é muito importante para você. Em 2022, no Rock in Rio, onde tinha o Justin Bieber, Post Malone, eu e alguns amigos organizamos de poder ir, e aí logo no início do ano a gente comprou os ingressos, no início de 2022, para o festival que seria em setembro. E aí, quando passou o carnaval, em 2022, a gente entrou no site do Airbnb e reservou um apartamento para que a gente pudesse ficar em Ipanema, assim a gente conseguia se deslocar até a cidade do Rock e ao mesmo tempo aproveitar ali a praia, tá bem localizado ali no Rio de Janeiro. A gente não pagou barato, foi cerca de mais ou menos R$ 2.200 para a gente passar esse final de semana ali no Rock in Rio, nesse Airbnb, e estava tudo certo, compramos passagem, os ingressos já estavam reservados, a gente estava bem animado com essa viagem. O que aconteceu foi, quando estava faltando 10 dias para que o Rock in Rio fosse acontecer, os ingressos estavam esgotados, a cidade estava com tudo muito cheio, hotéis e tudo mais, eu recebi uma mensagem do Airbnb que o meu Airbnb havia sido cancelado. E aí eu entrei em contato com o Airbnb, porque estava muito em cima da hora, não existia nada mais naquele preço de R$ 2.200 para que eu pudesse ficar junto com os meus amigos, e a resposta que eu tive do Airbnb é que eles iriam me reembolsar o valor do que eu paguei e me dar mais um voucher de R$ 150 para eu poder encontrar um outro local, faltando 10 dias para o Rock in Rio. E aí é engraçado que o apartamento que eu aluguei, ele cancelou a minha reserva e, obviamente, como estava tudo muito mais caro, ele depois reativou o anúncio ali no Airbnb e alugou por um preço muito mais caro. Então eu acabei caindo num golpe, porque eu reservei algo que eu achei que estava tranquilo, achei que o Airbnb ia me dar suporte, nesse sentido de achar um outro local, sabendo que era uma data muito específica, a cidade do Rio de Janeiro estava super cheia, eu não ia encontrar um outro lugar barato, e a única coisa que eu ganhei foi R$ 150. O que aconteceu é que eu acabei parando num apartamento horrível, imundo, próximo do centro do Rio de Janeiro, porque era a única coisa que tinha ali, cabível, e mesmo assim a gente teve que pagar mais de R$ 1.000 para poder alugar esse apartamento, porque o outro que eu tinha pago eles tinham cancelado e a mulher tinha conseguido alugar por um preço mais caro. Só que isso não aconteceu só uma única vez. Em 2020, eu me organizei para poder passar 20 dias em Sydney, na Austrália, reservei com 4 meses de antecedência também a minha acomodação, e quando estava faltando 20 dias para eu poder viajar, eu mandei uma mensagem para o anfitrião para checar algumas coisas, que eu estava alugando um apartamento todo, e aí ele não me respondeu. Eu entrei em contato com o Airbnb, aguardei alguns dias, na verdade, ele continuou não me respondendo, mandei mais mensagens, e aí quando eu mandei mensagem para o Airbnb me comunicou que ia entrar em contato com ele e tinha 48 horas para poder ele responder. 48 horas depois, o Airbnb me retornou falando que ele também não respondeu e que por esse motivo iria cancelar a minha reserva. Era o período de final de ano, era Réveillon em Sydney, que é uma das datas mais importantes, onde a cidade está mais cheia. E aí o Airbnb me deixou na mão, cancelou a minha reserva lá em Sydney, reembolsaram o valor total que eu paguei, na época era mais ou menos em torno de R$ 5.000, e me deram um voucher de R$ 300 para que eu pudesse achar uma outra acomodação, faltando 20 dias para minha viagem, 20 dias para o Réveillon em Sydney. Obviamente não existia nada em Sydney mais nesse preço que eu tinha pago, que eu tinha reservado há 4 meses antes, e a minha sorte é que eu entrei num grupo de brasileiros em Sydney e acabei encontrando uma pessoa que estava vindo para São Paulo para poder passar o Réveillon aqui com a família, e ele iria alugar o apartamento dele mais barato. Então eu acabei conseguindo pagar por uma diferença de mais ou menos R$ 1.500, eu consegui alugar esse apartamento dele pelo período da minha viagem, e aí eu tive esse prejuízo de R$ 1.500. Então essa é uma dica importante para você que está reservando o Airbnb e acha que está tudo tranquilo, fica muito atento. Infelizmente a ideia da plataforma é muito boa, mas não existe penalidade para que o anfitrião cancele. Ele pode cancelar e colocar o anúncio novamente no ar, como aconteceu no Rock in Rio e pode acontecer agora para o Rock in Rio desse ano, e sem penalidade nenhuma. E para a gente que está programando uma viagem, no meu caso até para uma viagem do outro lado do mundo, como é a Austrália, eu acabei tomando esse susto, mas graças a Deus eu consegui achar um outro local. No caso do Rio de Janeiro, eu acabei pegando um apartamento imundo, um lugar bem ruim, por um preço mais caro do que eu tinha reservado 6 meses antes, então não vale a pena. Hoje, sempre quando eu vou fazer as minhas viagens, eu sempre opto por primeiro ficar em um hotel e em último caso eu pego um Airbnb, mas já sabendo desse risco, que existe essa possibilidade, e acaba que a gente reserva e nem fica contando com isso, mas eu caí 2 vezes nesse golpe, então eu não recomendo. E tratando de Brasil, isso é mais comum ainda mais no Rio de Janeiro, que o pessoal sabe que a cidade vai estar cheia para o Rock in Rio, então existe grande chance deles cancelarem seu Airbnb e depois colocarem na plataforma por 30, 50, 100% a mais para poder alugar com um apartamento mais caro. Então fique atento a esse golpe aí que o Airbnb está fazendo.